da Capital. Em Cuiabá, 7h34. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Capital FM o secretário estadual de saúde, Dr. Marco Aurélio Bertúlio Neves. E Dr. Bertúlio, que vem respondendo pela parte da saúde desde o primeiro dia do governo Pedro Táxi, ele recebeu anteontem ou ontem na CPI da Assembleia Legislativa uma afirmação do deputado Pedro Henry de que alguns métodos moralizadores que haviam sido implantados por Pedro Henry foram desfeitos na atual Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Doutor Bertúlio, primeiro, um prazer recebê-lo aqui. Evidente que o que motivou o pedido da entrevista foi exatamente essas afirmações do Pedro Henry, mas também vamos aproveitar para tentar levantar com o senhor um raio-x de como que o senhor recebeu a saúde desse homem aí tão moralizador. Bom dia. Bom dia, Andero. É um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de trazer de forma em contexto alguns dados que representam a verdade, que eu acho que ela não foi apresentada nesse momento de oitiva lá nessa comissão da Assembleia. Mas o ex-secretário Pedro Henry, ele afirma que ele fazia, por exemplo, a licitação de remédios de leilão eletrônico. Perfeito. Né? E que o senhor mudou esse método para método manual e que isso já estaria ocasionando alguns prejuízos com superfaturamento em alguns remédios. Qual que é a verdade sobre essa afirmação do Pedro Henry? Bom, primeiro antes de responder essa pergunta, eu gostaria de deixar claro, Antero, que não existe a mínima possibilidade de comparação da gestão da que o Pedro Henry fez parte com a gestão atual do governador Pedro Táxi. Então não dá para trazer para o mesmo patamar a essas comparações de procedimento de gestão como foi adotado. A história da gestão do Pedro Henry fala por si só, não precisamos fazer essa referência aqui. O que é fato é que ele utilizou o procedimento de compra através de um instrumento eletrônico de aquisição privado e obrigou a todas as instituições contratadas a colocar esse mesmo sistema de compra como procedimento. A diferença é que essa gestão assumiu então desde janeiro de 2015, tendo a informação que o ano de 2014 inteiro já passava sem cobertura contratual a serviços esses oferecidos. Então, sem serviço contratual estabelecido, nós adotamos então a opção por um sistema público que não custaria nada aos cofres públicos e que cumpriria a mesma função do que esse outro privado. Para você ter uma noção, só o custo de implantação desse sistema que foi feito a referência por ele era em torno de R$148 mil, 6.300 o custo de manutenção e depois mais 4 mil e pouco por cada unidade que utilizava. E quantas unidades utilizavam? Nós estamos falando aí de pelo menos unidades que foram implantadas, implantou 4 OS do período de 2011 e aí você tinha várias unidades descentralizadas do SEAD, você tinha pelo menos aí mais de 10 unidades utilizando isso. E então, na verdade, 148 era só a aquisição do produto? Primeiramente foi a aquisição do produto para implantação e depois tinha os valores mensais de manutenção. Então nós estamos falando que no ano de 2014, no período de gestão que o Pedro Henry fez parte, já deixou de existir relações contratuais pagando de forma indenizatória, que é um fato que nós encontramos não desejado, que auditores da CGE passaram do dia 5 de janeiro até no dia 29 de abril somente auditando os pagamentos indenizatórios. Então sim, criou um problema importante para a gestão garantir continuidade, mas é uma inverdade absoluta dizer que a opção foi de descaracterizar um procedimento que vinha funcionando. Utilizamos um sistema público que cumpre as mesmas funções e que nos dá a opção de comprar melhor. Nós utilizamos a referência da portaria 134, que estabelece regras para compra de medicamento, a relação de preços que o próprio medicamento, que o Ministério da Saúde dá, o controle de medicamentos com relação a preços também, aplicamos as tabelas referenciadas de redução de custo, aplicação de ICMS. Então tudo isso é feito. O que é fato é que esse procedimento que começou lá atrás criou uma situação de total descrédito do Estado de Mato Grosso com relação aos fornecedores, no sentido de comprar e não pagar.
O ano de 2014, a primeira licitação para compra de medicamentos foi acontecer no dia 17 de dezembro. Né? Então, ao continuar essas licitações, nós constatamos que mais de 50% delas deram com ou sobrepreço, o fornecedor apresentando um preço acima do preço de mercado da nossa referência estabelecida pelo Ministério, ou desertas, sem nenhuma opção de venda. Por quê? As fábricas optaram por terceirizar o risco e passar por distribuidores. Isso não foi criado em 6 meses, isso foi muito tempo. Né? Então, falar que essa gestão está desmantelando uma situação que vinha funcionando é um equívoco, um desconhecimento, para não usar um outro adjetivo mais contundente. O que eu fiquei impressionado na audiência é que os deputados convocam alguém para a CPI e não leem absolutamente nada sobre aquilo que vão perguntar. Por exemplo, eu tenho em mãos detalhes que compilamos aqui com a nossa produção. Perfeito. Sobre o relatório do Dr. Luiz Henrique. O senhor conhece o relatório do conselheiro Luiz Henrique sobre a gestão do Pedro Henrique? Nessa questão dos remédios, por exemplo, sim, ele mostra aí um prejuízo de 13 milhões em medicamentos, com a incineração de 54.955 quilos de medicamentos. Quilos de medicamentos, né? Isso são fatos que, como foram apresentados, e quem tem a habilidade de fazer essa apresentação, apresenta como se fosse o salvador da lavoura, e foi reconhecido por um dos deputados como salvou a saúde de Cuiabá. Então, nos preocupa sim essa apresentação, sem que se tenha apropriação desses dados concretos que mostram problemas importantes que foram criados, né, desse período de 2011 para cá. Só para poder dar uma referência concreta, nós estamos falando, e foi assumido isso na oitiva, de que municípios ficaram sem receber repasses porque não tinha fundo estadual de saúde criado, que o TCU determinou em 2010. Isso é uma inverdade. Desde 1996 já foi estabelecido repasse via Fundo Municipal de Saúde, né? E o que tem é que, na verdade, o dinheiro foi direcionado de forma contundente para essas organizações sociais. Eu posso afirmar para vocês... Quer dizer que o Estado recebia o dinheiro que vinha do governo federal, é isso? É assim que funciona? Isso. E ao invés de repassar para o município, como era a obrigação do Estado fazer, retinha o dinheiro e passava para as OS. Muito possivelmente, porque nós encontramos aí, nós já pagamos aproximadamente 100 milhões de reais de passivo aos municípios, além de pagar em dia todos os repasses desse ano, pagamos isso aí. Isso significa dizer, Antero, se o Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, que será referência para o estado de Mato Grosso, custa a obra 79 milhões, nós estamos falando de praticamente um hospital construído de 300 leitos por causa desse procedimento, né? E aí falar que os custos eram muito elevados pela gestão própria, não, eu vou te dar um exemplo. O hospital de Cáceres, que fez uma produção no ano de 2012 de 4.350.000 aproximadamente, ele recebeu 37 milhões. Esse dinheiro saiu de algum lugar, Antero. Né? Então, falar tipo assim, que a prioridade de... Quando o senhor diz fez uma produção, quer dizer, o serviço prestado equivalia a 4 milhões. 4 milhões. E eles receberam 37 milhões. 33 milhões a mais. 33 milhões a mais. Isso aconteceu com todos os outros que foram passados para organizações sociais. Então tem uma diferença. Falei, quando não dá para comparar uma coisa com outra, porque não tem comparação. Essa gestão deixou muito claro já o governador, na época, quando candidato no plano de governo, quais eram as prioridades. Essa gestão mandou para a Câmara da Assembleia Legislativa um projeto de lei que revoga uma lei de dezembro de 2012, onde cortou os repasses de forma linear para atenção básica para todos os municípios do estado. Nós estamos propondo, estamos aguardando a Assembleia se manifestar para que o governador possa sancionar e repor esse recurso para que a atenção básica seja feita de forma que é responsável dos municípios. Aliás, foi um compromisso do governador de campanha. Foi um compromisso de campanha. E já mandou para a Assembleia. Já mandamos para a Assembleia no mês de julho ainda, né? E para dar alguns exemplos quando fala de atuação contundente. Existia uma portaria 172, vou designar pelo nome que a gente conhece na área técnica lá na Secretaria, que permitia ao Estado comprar de forma administrativamente todo e qualquer medicamento que algum paciente isolado precisasse. Tá, doutor Marco, eu quero perguntar para o senhor o seguinte, essa situação do Hospital de Cáceres, né? Ele produziu serviços que obrigavam o Estado a pagar 4 milhões de reais. E ele recebeu 37 milhões de reais. Eu vou deixar o de lado depois dos 4 e dos 37
e recebeu 37 milhões de reais. Então, o Hospital de Cáceres, que é administrado por uma OS, recebeu 33 milhões a mais. Isso foi só em um ano? Em um ano, estou falando do ano de 2012. Você está falando do ano de 2012. Tá bom. E com relação à OS aqui do Hospital Metropolitano como que foram as situações das OS? Do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, de Rondonópolis. Mas eu gostaria que o senhor falasse isso depois do intervalo comercial. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Atenção profissionais da área jurídica. A Fundação Escola Superior do Ministério Público está com inscrições abertas para o novo curso de especialização em Direito Eleitoral e Improbidade Administrativa. Não perca esta oportunidade de ter contato direto com grandes nomes da doutrina eleitoral do país. Descontos especiais para inscritos da OAB. Início 11 de setembro. Informações 3363-0600. Garanta a sua vitória profissional nas próximas eleições municipais. Chegou a sua vez. Você, criança de 5 a 12 anos, não pode ficar de fora desse Super Workshop Kids, de 8 a 11 de setembro. Inscreva-se no Pantanal Shopping em frente ao Nick. Passarela, fotografia, moda e produção, maquiagem, etiqueta, postais e muito mais. Inscreva-se no Pantanal em frente ao Nick. Informações 3321-1983. Uma produção Edson Guilherme e equipe. www.edsonguilhermeprodução.com.br. Imperdível. Conta tudo! Os maiores linguarudos do rádio estão aqui. Conta tudo! Ele falou um monte de coisa e uma das coisas é coisando. Não deixa nem eu terminar! Tudo sobre a novela, seu artista preferido, muito jornalismo sério. Brincadeirinha, é fofoca pura mesmo. Para com isso, a luz no fim do edredom. Tá bom. A luz na pontinha do edredom. Tá. Conta tudo! Você só ouve aqui. Olha, só eu tenho propriedade pra fazer esse programa que eu vejo todos os dias. Não, tudo louco. Tchau. Conta tudo. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Marco Aurélio Bertúlio Neves, que é o secretário de Saúde do Governo do Estado, e ele está colocando os pingos nos is com relação à saúde pública no estado de Mato Grosso. Já falamos da região de Cáceres, do Hospital de Cáceres, administrado por uma OS. Só no ano de 2012, o hospital produziu serviços de 4 milhões e recebeu 37. E eu perguntava também do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, mas gostaria que o senhor fizesse um balanço, se o senhor tem uma comparação com relação a todos os hospitais públicos, aliás, com todos os hospitais administrados pelas OS. Quanto que produziram e quanto que receberam, para ver o tamanho do prejuízo do SUS. Eu vou tentar dar uma referência aqui aproximada. Nós assumimos em 2015 com o Hospital Metropolitano, nem sequer intervenção, já teve uma rescisão contratual em maio de 2014, né? Rescisão, quer dizer o seguinte, não vai nem intervir, o serviço está sendo ofertado, já merece tomar a decisão de que tem que ser rescindido. O centro de distribuição de insumos foi também alvo de começar a gestão em julho de 2011. Nesses dois que falando que começou em 2011, nós temos depois mais Cáceres e Rondonópolis. Vou destacar os dois porque os dois, um teve rescisão contratual e o outro recebeu intervenção. O valor mensal aproximadamente do Metropolitano em maio de 2011 era de 2 milhões e 600 mês. Metropolitano de Várzea Grande. Metropolitano de Várzea Grande. Ele produziu 2 milhões? Não, o contrato tinha como referência no valor global, daria um repasse aproximadamente de 2 milhões e 600 mil reais mês. Aí multiplicando por 2, vamos chegar a qual era o valor global do contrato ano, né? Mas sempre tem um repasse de investimento para cada caso e valores distintos. Nós ouvimos lá falar que fazia 500, 600 cirurgias, hoje não faz 100, 150. Vou dar um dado aqui concreto, efetivo e não assim nessa referência estabanada como foi apresentada. Em cirurgias do ano de 2011,
foram feitas 251 cirurgias em média. Apesar de ter começado a administração por S em maio, o hospital começou a funcionar efetivamente só em agosto, né? Nós temos no ano de 2014 uma média durante todo o ano de 143 cirurgias mês. Agora no ano de 2015, com todas as dificuldades, nós temos na média 210 cirurgias, um acréscimo aí do ano passado, 2014 para cá, de mais de 32% de cirurgias. Quando eu falo em internações, estou falando em internações com relação ao ano de 2014 e ao período de 2015, um aumento de 30% de internações. Isso é fato, é um dado público que qualquer cidadão pode acessar no sistema. Então, isso é importante dizer que, tipo assim, e sem contar o tipo de cirurgia. Você poderia fazer uma unha encravada, lançar como uma cirurgia. Agora está fazendo procedimentos realmente de alta complexidade, né? Então tem uma diferença importante aí. E quem está administrando o Hospital Metropolitano hoje? Hoje é uma situação inusitada que, como não teve intervenção, fez a rescisão, né? E isso ocorreu ainda em abril de 2014. A gestão passada não tomou nenhuma medida para poder resolver isso, então nós assumimos com essa situação colocada de que existia já uma rescisão contratual, mas utilizando o CNPJ da organização social para garantir um funcionamento. Tá, e hoje, como que funciona? Hoje nós ainda estamos utilizando isso porque eu vou chegar na resposta que nós estamos analisando os modelos de gestões possíveis para esses hospitais que ainda têm intervenção, que é o Hospital de Colíder e o Hospital de Alta Floresta. Tá, mas hoje estão utilizando o CNPJ da organização privada, então continuam pagando a OS? Não, aí tem uma diferença. Você não paga a empresa, você paga diretamente aos fornecedores, né? Utilizando somente o CNPJ dela. E o corpo clínico, os médicos, os profissionais que trabalham lá recebem de quem? Recebem da secretaria, direto na conta deles, mas utilizando o CNPJ da empresa. Tá, e quanto que gastava naquela época e quanto que gasta agora? Nós estamos falando da época, gastava 2.600.000, estamos falando que hoje nós estamos gastando em torno de 2.800.000, com diferença importante dos procedimentos em termos de qualidade, da complexidade dos procedimentos que lá são realizados, né? Então, essa questão de que a economia, isso aí se você contrata alguém e você sabe fazer, você vai saber contratar e exigir. É fato que o Estado adotou esse procedimento lá atrás e não estruturou minimamente para poder monitorar, acompanhar, fiscalizar e cobrar o serviço, né? Então, e isso é uma situação que nós encontramos, que estamos enfrentando para poder equacionar e criar as condições mínimas para poder garantir essa padronização. Estamos investindo para poder colocar um setor de economia da saúde para padronizar os custos hospitalares, que foi totalmente o que existia, e afirmo que existia, foi totalmente desmantelado para poder facilitar essas decisões sem o mínimo questionamento. Na fiscalização que o Tribunal de Contas do Estado fez sobre o Metropolitano de Várzea Grande, constatou-se inclusive que o Metropolitano, sob a administração da OS, recebeu muito mais do que o serviço que havia produzido. O Estado chega à mesma constatação? O Estado, a partir do momento que não tem intervenção, ele está pagando agora pelo serviço que está sendo produzido. Não, estou dizendo lá atrás, na gestão do... Lá atrás, a prova disso é que esses relatórios do Tribunal de Contas da Auditoria permitiu que a própria gestão já rescindisse o contrato com essa organização social. Então isso é fato constatado, medidas que foram encontradas, situações que foram encontradas que falavam assim, não pode continuar desse jeito, né? Tá, e qual que é o modelo que o Estado vai adotar? O Estado vai ficar com o modelo das OS ou vai ficar com o modelo público? Bom, muito boa pergunta, agradeço a pergunta até que a gente poder esclarecer isso. Nós temos no Mato Grosso 16 regiões de saúde e temos 15 consórcios intermunicipais de saúde. A única região que não tem consórcio é exatamente aqui da Baixada Cuiabana.
em anos anteriores, os consórcios funcionaram tão bem que foram referência no contexto nacional de organização de rede. Quando se diz anos anteriores, você está se referindo à gestão Dante Oliveira, né? Exatamente. Porque na gestão do Brairo Maggi e tal, eles liquidaram os consórcios. Exatamente. Então, essa decisão aqui de você direcionar recursos para a área hospitalar por gestão de OS, retirar dinheiro de atenção básica dos municípios, é uma decisão de modelo de gestão que foi adotado para assim de como priorizar, achando que esse modelo mudaria o perfil do que as pessoas adoecem e do que morrem. Foi um erro crasso, importante, que nós vamos pagar o preço por muitos anos ainda dessas medidas tomadas de forma equivocadas. Então nós vamos retomar os consórcios intermunicipais de saúde? Perfeito, estamos retomando, já fizemos assinatura de convênio com os consórcios de Peixoto de Azevedo, de Água Boa, de Diamantino, de Barra do Bugres, de Pontes e Lacerdas e do Telespir. Estamos falando aí de 6 importantes regiões. Estamos concluindo as últimas tratativas técnicas para subsidiar da decisão política, não da política de gestão da saúde, mas a política com os entes desenvolvidos. Estou falando dos gestores municipais, estou dizendo partícipes da decisão. Na região de Barra do Garças, de Juína, de Juara, de São Félix, né? E aí nós temos a região de Colíder e Alta Floresta, são 2 hospitais que estão em ocupação, que num primeiro momento, início da gestão, tentamos ver a possibilidade de que o consórcio poderia contribuir, não teve condições técnicas para isso, por divergências das mais diversas, ao ponto do gestor municipal onde o hospital é sede não participar do consórcio. Então nos levou a pensar numa alternativa secundária que não fosse a gestão própria de serviço. E aí nós estamos pensando sim a possibilidade de trabalhar aí nesse momento com critérios montados na secretaria para poder cobrar e dizer o que quer, como vai pagar, quando vai pagar e os resultados desejados. E aí pode sim ser possível a utilização de organizações sociais. Estamos finalizando esse estudo, apresentar para o governador. E outra possibilidade para a gestão própria é algo do tipo de ter uma empresa em que o Estado seja administrador que possa fazer essa contratação. Por que disso? É importante destacar. Hoje nós pegamos um orçamento onde nós estamos no limite da responsabilidade fiscal. Nos impede hoje de fazer a contratação via concurso público diante da situação encontrada. Então nós estamos sim, pactuamos com o sindicato de servidores, vamos soltar um edital de concurso público ainda esse semestre para a realização no ano que vem, para incorporar servidores no ano de 2016 e 2017. Para atuar em que áreas? Para atuar, nós contratamos uma empresa para nos qualificar, ajudar a ter essa estrutura de quais são as necessidades de profissionais em respectivas áreas. Uma coisa que eu afirmo convictamente na área sistêmica, na área meio da secretaria, foi totalmente desestruturada, precisamos de pessoal efetivo para trabalhar nessa área sistêmica, ou seja, a área que garante a produção dos serviços finalísticos. No serviço de ambulatório, no serviço do SAMU, por exemplo, nós, mesmo com a reforma administrativa, apesar de reduzir mais de 70 cargos comissionados, ainda estamos tendo que conviver com a existência de 79 cargos comissionados para que o SAMU funcione. Então é prioridade sim acabar com esses contratos temporários para serviço e com essas nomeações de contrato de cargo comissionado. Então isso é prioridade agora, mesmo não tendo o estudo concluído ainda de onde são as principais necessidades de pessoal. Tá, vamos só recapitular. Nós temos aqui a OS do Metropolitano de Várzea Grande. Vamos pegar parte a parte. A OS de Várzea Grande, ela vai ser público ou vai ser privado? Nós estamos trabalhando no mesmo bloco, tanto o serviço do Hospital Metropolitano, como o Hospital de Colíder, como o Hospital de Alta Floresta, né? É isso que nós vamos apresentar. Sinop? Não, Sinop ele já sofreu intervenção no dia 6 de novembro do ano passado e o Hospital de Sorriso foi a primeira intervenção realizada nessa gestão no dia 8 de junho. Realizada porque nós identificamos que os serviços contratualizados via OS não estavam sendo prestados a contento. Apesar do Estado pagar em dia, alguns serviços lá dentro do hospital já não recebiam há 2 meses e meio. E então, quando eu falo consórcio Telespir, significa dizer o seguinte: a gestão desse serviço será compartilhada entre o Estado e o consórcio intermunicipal do Telespir, tanto Sinop como Sorriso. Quer dizer que Sinop não vai ser mais aquele hospital privado que vai administrar o hospital? Não. Por isso que eu, quando fiz questão de contextualizar os consórcios, nós estamos priorizando a gestão pública, dividindo a responsabilidade entre os prefeitos e o Estado de Mato Grosso. Tá, mas eu ouvi
do deputado Nilson Leitão, por exemplo, que a região lá reivindicava, inclusive na ida última do governador lá, que continuasse o hospital sob a responsabilidade de um outro hospital privado lá Sim. Isso não será feito? Não será feito. O deputado Nilson Leitão sabe bem disso, a gente discutiu muito bem o porquê dessa decisão, porque nós queremos garantir que as necessidades da população sejam colocadas em primeiro lugar. E esses são o que é a orientação que o governador deu. Nós estamos para cuidar das pessoas, e a melhor maneira de cuidar das pessoas diante da situação encontrada é exatamente dividir com a gestão municipal essa responsabilidade, que eles são os primeiros a serem cobrados. Então a gestão vai ser sim do estado de Mato Grosso, junto com o consórcio, que estamos falando de 15 prefeitos que aprovaram por unanimidade participar desse consórcio. Tá, e Rondonópolis. São Camilo continua? Rondonópolis continua, São Camilo. São Camilo presta um bom serviço? Na avaliação da população usuária lá, quase que aparece com uma unanimidade. Nós temos ainda... Unanimidade a favor? A favor. Nós já temos ainda leituras de que precisa melhorar muita coisa, né? Mas diante da situação que nós encontramos, podemos falar que o serviço é satisfatório, está entre os que nós gostaríamos de manter, enquanto a gente consegue organizar os outros demais problemas. Isso eu estou falando tanto da São Camilo como da Santa Catarina, em Cáceres. Também continua. É uma verdade, continua. Também funciona bem. Continua, fizemos uma readequação dos cursos que não eram mexidos desde o início, desde 2011, né? E aí é importante dizer, de 2011 para cá, o máximo que foi feito de recomposição de valores foi no patamar de 13,8%. Hoje nós temos valores equalizados de custo de UTI dos procedimentos, tanto no OS de Rondonópolis como no de Cáceres. Tá, uma das teses do governador Pedro Táxi foi de que assim, vamos investir em Cuiabá, vamos ajudar o prefeito, e já está ajudando a construir o novo pronto-socorro de Cuiabá, ajudando no custeio do Hospital São Benedito, mas temos que fazer funcionar os hospitais regionais. A saúde tem que funcionar no interior. O que o senhor pode dizer como secretário da área? Já está funcionando no interior, mas eu queria que o senhor respondesse isso, depois de informar a população que a primeira hora do Jornal da Capital desta quinta-feira foi um oferecimento de Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Tauro Motors 3051-2500. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos e na sequência o senhor responde isso para a gente concluir a entrevista. Continue na Capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Qual o seu plano? Você é o único que pode alcançá-lo. Dedique-se com amor. Quando a gente acredita, acontece. Você pode sim chegar lá. Entrar para a história. Entregar seu coração e começar a sonhar tudo de novo. Para cada um dos seus planos, o nosso é cuidar de você. Unimed Cuiabá. Em 2015, 40 anos de muita saúde. Filhão, faz anos que a gente corre esse rally. Vai! Este ano a gente vai ganhar. Vai! Estamos muito regular, não tem como perder. Ô, pai! Que foi, meu filhão? Tá nervoso? O que tanto você quer me falar? Perdemos entrada a 2 quilômetros. Rally Tauro Adventure 2015. Traga seu Mitsubishi e sua família para se divertir no maior rally monomarca de Mato Grosso. Largada dia 12 de setembro, na praia do Brasil Beach. Inscreva-se 3051-2500. Tauro Motors, seu Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Os artistas estão chegando. Capital. E para você que é fã, eles contam tudo em um papo descontraído. Muita música e diversão garantida. Estúdio Show. Opa, estamos aqui no Estúdio Show, que maravilha. Olha, muitos artistas estão passando pelo Estúdio Show, contando um pouquinho da sua história, e hoje... Estúdio Show, todos os finais de semana, sempre com um artista exclusivo. Todo sábado às 6 da tarde. Estúdio Show. Capital FM. Jornalismo levado a sério, fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital.
Capital Entrevista. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Marco Aurélio Bertolho Neves, que é o secretário de Saúde do estado de Mato Grosso. Eu perguntava antes do intervalo, Dr. Marco Aurélio, nós estamos caminhando aqui para o final da entrevista, exatamente se já começou a funcionar melhor os hospitais regionais do interior, conforme promessa do governador Pedro Táxi na campanha. Já. Seguramente sim. Ontem eu estive falando com os prefeitos na MM e os prefeitos falam como coro comum que é muito surpresa pelo fato de que não se ouve falar diretamente mais de problema de saúde, uma vez o aporte que o Estado está dando, o compromisso e honrando os compromissos assumidos com eles. Peixoto de Azevedo é um hospital que vivenciou uma situação de estadualização em novembro do ano passado. Nós conseguimos, junto aos prefeitos da região, decidir como funcionaria o hospital de referência. Então é um hospital que está funcionando de forma a atender a região de saúde já. Água Boa é um outro também que é sede do consórcio intermunicipal, também já funciona de forma exemplar há alguns anos. Para ter um exemplo disso aí, nós recebemos em janeiro, o hospital já não recebia repasses do Estado nos últimos 6 meses. Nós pagamos todos os meses de curso e pagamos um mês pendente de cada período. Então, e pagamos para quem? Para o consórcio, para garantir o serviço que ele vinha fazendo, né? Então a estratégia, tipo assim, por que não vai dar certo? Deixa morrer a míngua, né? Para de repassar dinheiro, não vai dar certo. Então funciona assim muito bem a referência, serviu de referência para poder mostrar para outros prefeitos como funciona a admissão de consórcio. Desafoga aqui Cuiabá e Claro, Grande, né? Claro, né? Diamantino está assinado o consórcio onde o hospital municipal funcionará como referência, já funciona como referência para os municípios da região. E importante, Antero, tudo isso conversado, pactuado entre os gestores municipais, né? Todas as divergências já foram trazidas à tona. Porque o SUS é a municipalização. Exatamente, né? É levar né? a saúde até você, né? Isso não é política de saúde, é ambulância ou terapia, né? Política de saúde é fazer funcionar a saúde onde o cidadão mora. Exatamente. Então, diante da situação encontrada do que foi feito de descompassos para a saúde pública nesses anos todos, nós conseguimos muito nesses 7 meses, 8 meses de gestão, encaminhar. Conseguimos formalizar o convênio através também do Hospital de Barra do Bugres para ser referência da região, enquanto nós não temos ainda o Hospital Regional de Tangará da Serra. Pontes e Lacerdas também, o hospital funcionando como referência para a região, e mais recentemente que eu falei do Telespires, né, onde os hospitais regionais de Sinop e Sorriso funcionarão como referência para a região, administrado pelo Estado de Mato Grosso e os consórcios. Tem os outros que eu fiz citação. Então isso já é um fato, está acontecendo. Tá, o senhor falou aí do Hospital de Água Boa e tal, que foi retomado lá na região do Araguaia, e eu me lembro que no governo Brairo Maggi, eu até tive a oportunidade de escrever um artigo que o Brairo conseguiu um fato inédito, fazer um hospital de papel, né? Porque publicou o funcionamento de um hospital lá em Porto Alegre do Norte. Como é que tá isso? Pois é, além de fazer hospital de papel, já foi inaugurado algumas vezes esse hospital. Sim, foi inaugurado. Nós conseguimos efetivar agora já no orçamento para 2016 o valor para a gente efetivamente começar a obra do hospital de Porto Alegre. Eu estou programando uma ida com a equipe técnica, conversar com os prefeitos para acertar esses detalhes operacionais e técnicos para que efetivamente a obra seja o menor dos problemas, né? Conseguimos conversar, acertar, encaminhar, mas garantir que ele tenha resolutividade e seja pactuado entre os gestores da região. Quer dizer que o senhor está conseguindo também envolver os prefeitos dessa questão do consórcio. Essa é uma condição importante. Eles estão apoiando essa política do consórcio intermunicipal. E onde eu falei para você que não teve essa questão fácil, nós recolhemos a possibilidade de forçar, que foi em Colíder e Alta Floresta. Então não tem possibilidade, nós vamos utilizar outros mecanismos, que aí estou falando das alternativas que nós apresentamos para o governador para poder ver quais são as possíveis. Pode ser OS, mas não vai ser OS do tipo que sofreram intervenção aqui. Praticamente estou falando de 4 hospitais com intervenção que era a OS que não poderia estar atuando no estado de Mato Grosso. A situação de Sinop vai ficar com o consórcio intermunicipal. O funcionamento do Hospital Regional de Sinop vai ficar a cargo do consórcio. Vai ficar a cargo do consórcio.
junto com o Estado de Mato Grosso, intervindo na direção do hospital para garantir caráter profissional, né, e tomando as decisões junto com a equipe do consórcio, porque o Estado de Mato Grosso não está passando a responsabilidade para os municípios, está junto com os municípios no processo de gestão desses serviços, até porque o que foi colocado nesse processo de pactuação com todos os gestores municipais é a prioridade que nós perseguimos é as necessidades da população usuária que depende do SUS. E aí, se me permite, se tiver tempo ainda, Antério, eu gostaria de destacar algumas coisas que aí contra fatos não tem argumentos, esses são números facilmente comprovados. O auxílio a Cuiabá, né, de R$2 milhões para o metropolitano, para o São Benedito, que funciona como referência para o estado de Mato Grosso. Isso está sendo pago normalmente? Isso está sendo pago efetivamente, sim, né? Formalizamos o convênio, já repassamos já o valor para o convênio. Estamos auxiliando o município de Cuiabá pelos próximos 6 meses a garantir 100 leitos de retaguarda para garantir o desafogo, para que no hospital pronto-socorro não fique aquela situação de pacientes no corredor. Então o município já contratou leitos junto à Santa Casa e alguns outros hospitais para poder, e o Estado está dando esse aporte financeiro. Quanto que vai ser esse aporte? Esse aporte financeiro está em torno de R$900 mil mês, referente para garantir 100 leitos de retaguarda, para a gente garantir que o hospital pronto-socorro não tenha aqueles pacientes no corredor, né? Tá. Então, com relação ao novo pronto-socorro? Ao novo pronto-socorro, o projeto está estimado em 79 milhões, o Estado vai entrar com R$50 milhões. Estamos finalizando no sistema de convênios agora as últimas documentações para que a gente possa repassar agora em setembro ainda R$10 milhões já para a obra, passar um valor agora também de 5 milhões no mês que vem e mais 10 milhões no mês de novembro para repassar ainda este ano 25 milhões para essa construção do pronto-socorro. Então isso o Estado decidiu porque entende que nós não temos condições de incorporar 1.000 novos leitos com o pessoal para isso. Então esse hospital pronto-socorro de Cuiabá é um hospital de referência estadual, onde o funcionamento dele está sendo discutido com o Estado para atender as necessidades da população do Estado de Mato Grosso, né? Isso é importante que seja dito. Então o investimento, nós entendemos que Cuiabá e Várzea Grande precisam funcionar contente para garantir que a população usuária se atenda na alta complexidade. Por falar nisso, vocês estão ajudando também Várzea Grande lá? Com Várzea Grande, eu estive em algumas reuniões já com a prefeita Lucimar, com o secretário de saúde, com o vice-prefeito, e está em reforma o pronto-socorro e nós colocamos a total interesse e que nós vamos ajudar no funcionamento da UPA. Eles estão trabalhando para conseguir finalizar a obra e com equipamentos que já foram adquiridos, e aí enquanto esse procedimento não acontece de ser habilitado junto ao Ministério, o Estado vai garantir o aporte financeiro sim para que funcione, para que a população tenha local onde ir. E aí com uma preocupação destacada de antemão já para o gestor municipal de Várzea Grande, que a UPA realmente atenda a pacientes que deveriam ir para a UPA, né? E não fazer papel da atenção básica, que é atender pacientes que não vão para a unidade. Doutor Marco Aurélio Bertúlio Neves, obrigado pela esclarecedora entrevista, mas acho que o senhor vai precisar voltar aqui porque é tanta coisa da saúde. Volto com prazer. Eu só queria destacar que o Estado de Mato Grosso fez agora no dia 24 o lançamento do programa de enfrentamento da hanseníase, contou com a presença do ministro aqui e contamos com uma situação diferente de chamar todos os prefeitos para assinar termo de compromisso de enfrentamento da hanseníase, que é uma situação não desejada no Estado. Tá aí, acho que vai ser assim o carimbo realmente de um símbolo de uma política eficiente na área de saúde. Isso. Que é uma doença do século retrasado, não é nem do século passado, que precisa ser erradicada, tem cura, mas não depende só do seja da saúde. Exatamente. Depende de propaganda, de conscientizar o cidadão que ele não precisa ter vergonha da lepra, que ele procure a saúde. Exatamente. E mais uma outra coisa, notícia boa que não pode deixar de ser informada, nós estamos já há alguns meses entregando medicamentos em casa dos pacientes. Já está funcionando isso? Entrega medicamento em casa, que é o ponto da população usuária não acreditar quando recebe telefonema para agendar, entrega inclusive medicamento Thermolabs. A pessoa vai lá e a maneira de poder garantir Traduz também. Aí, o que é medicamento Thermolabs? É que eles precisam ser mantidos em temperatura, acondicionado, então a pessoa vai lá, ele recebe com a digital, poder comprovar que recebeu a medicação, não precisa mais se deslocar, e nós priorizamos primeiramente aqueles pacientes que eram demandas judiciais, para a gente poder inclusive atualizar o cadastro para
saber se aquele paciente ainda existe, precisa de medicamento ou não. Quantos por cento dos pacientes que já estão recebendo remédio? Nós estamos trabalhando já aí com em torno de 5 mil pacientes para receber medicamento em casa. Isso vai ser feito na Grande Cuiabá? Começamos como piloto na Grande Cuiabá e aí estamos estudando um termo de referência onde a gente possa trabalhar na entrega de medicamentos nos municípios, contratar logística para poder fazer isso. Isso é importante. Quando da intervenção do SEADES, lá por OS, o contrato era em torno de R$584 mil, nós estamos falando de 2011, e agora nós conseguimos efetivar através de um contrato com uma empresa que faz só logística, quem determina a política de saúde é a gestão pública estadual, reduzindo aí em mais de 35% o custo disso. Então, queria dizer uma coisa, a gestão planejada, séria, eficiente, tratando a lisura do patrimônio público, consegue fazer muita coisa. E essa é a diferença clara e aberta entre esta gestão e o que nós encontramos. Doutor Marco Aurélio Bertúlio Neves, muito obrigado pela entrevista, porque a entrevista é esclarecedora e mostra principalmente que quando não rouba, o dinheiro rende mais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Antero, estou à disposição. Um abraço. Nós vamos chamar agora uma matéria da Dalila Rodrigues, ex-secretário Pedro Nadaf, volta a depor na CPI da sonegação e renúncia fiscal. Essa é a segunda vez que o ex-secretário da gestão Silval Barbosa, Pedro Nadaf, depõe a Comissão Parlamentar de Inquérito da Sonegação e Renúncia Fiscal.